Vamos então dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, no capítulo 3, e vamos ler até o versículo 12. O Tiago vai ler. Antes de lermos esta passagem, como é nosso hábito, só gostava de dizer que antes de eu vir para cá, o Daniel telefonou-me e disse para dar um grande abraço a todos vocês. E é claro que ele tem pena de não estar aqui, mas acho que mais pena tenho eu de não o ter aqui. E vocês também. Não se esqueçam de orar por ele nas vossas orações. Ele está nas nossas orações, naturalmente. E sentimos aqui a falta dele, porque ele tem sido precioso no ministério da Palavra de Deus, e a sua própria comunhão connosco é preciosa, independentemente do ministério da Palavra. Mas fica o recado dado, ele pediu para transmitir e está dado. Então o Tiago vai ler Filipenses 3, 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim e hebreu de Hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas, para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Graças a Deus. Eu gostava de começar pela parte final do versículo 8 e depois ver também o 9. Se calhar não vou entrar no 10, mas eu gostava de dizer o seguinte. Depois dos momentos que passamos aqui há pouco, em oração, em meditação e em louvor a Deus, depois de termos ouvido este testemunho deste meu colega de Moçambique, o Ferrão, a gente já podia ir embora, porque já estávamos bem, nem precisávamos mais nada. Eu vou procurar ser breve, e eventualmente a ver se dou oportunidade ao Nando para dizer alguma coisa também, porque ele, coitado, nem tem tido tempo, não lhe damos tempo para ele respirar sequer, mas eu vou esperar dar-lhe a oportunidade dele dizer aquilo que o Senhor pôs no coração dele nesta passagem. Mas eu gostava de começar por dizer o seguinte. Vamos ver se eu consigo explicar isto. É muito importante nós, quando estamos a ler a Bíblia, e quando estamos a estudar a Bíblia em particular, e quando estudamos a Bíblia minuciosamente, com alguma minúcia, como nós temos estado a fazer, podemos facilmente perder o contexto. E convém que nós não percamos o contexto que temos aqui. E particularmente no contexto da passagem que nós estamos, nós precisamos de não ter dúvidas e termos isto muito claro na nossa mente e no nosso entendimento acerca do que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Basicamente, nesta parte é que nós estamos estado aqui a tratar, e depois, quando o Daniel vier, certamente ele vai ter mais pensamentos para nós também ouvirmos e aprendermos. Mas eu gostava de, para já, dizer o seguinte. O apóstolo Paulo está aqui a falar de religiosos que são altamente perigosos. Eu tive a ocasião de escrever, ainda ontem, alguma coisa sobre religiosos, sobre religião. São altamente perigosos. Particularmente sobre Neemias e a experiência de Neemias no Velho Testamento. Ele também lutou com essas dificuldades. Os religiosos sempre foram um problema. Aliás, basta só vocês terem uma ideia para poderem perceber que os religiosos crucificaram o Senhor Jesus Cristo. E com isto está tudo dito, nem é preciso dizer mais nada. Portanto, e quando eu ouço pessoas dizerem que a religião
que as religiões é tudo igual, vai tudo dar ao mesmo, falam todos do bem, é tudo... As pessoas estão mesmo cegas e são mesmo ignorantes e não entendem nada da realidade. Porque os religiosos, ao longo da história, têm sido um problema. E quero-vos dizer também que ser religioso é algo que está imanente no homem, é algo que está arraigado ao homem. O homem, por natureza, é religioso. E o homem, na sua religiosidade, procura sempre querer agradar a Deus e querer ganhar o favor de Deus com aquilo que faz. Mas desde o princípio Deus também mostrou claramente que não é o caminho não é por aí. O caminho não é por aí. E o caminho não é por aí por uma razão muito simples. O que o homem faz, estando ele degradado como está, tudo o que sai dele é degradado. E portanto não há nada de bom que o homem possa fazer. E por isso diz a Bíblia que as próprias justiças dos homens, para Deus, são como trapos de imundícia. Reparem, as coisas boas que as pessoas fazem não prestam. Isto, extrapolado até noutro sentido, mas dentro do mesmo âmbito, é a mesma coisa que eu ouvir as pessoas dizerem assim umas das outras. Fulano tem um bom coração, fulana tem um bom coração. E eu, quando ouço dizer isto, arrepio-me. Porque ninguém tem um bom coração. Porque do coração do homem procedem todos os pecados, disse o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz pela boca do profeta Isaías que todo o coração está enfermo e fraco. E o próprio profeta também diz que enganoso é o coração e perverso. Mais do que todas as coisas. E olhem cá, coisas perversas que eu nem ouso pronunciar. E o coração é mais perverso que isso. Dizia o meu querido irmão Viriato Dias Sobral, que já está na glória, muitas vezes, e como eu percebo, à luz das Escrituras, que cada um de nós, em potência, é um assassino. Em potência, somos assassinos. Nós somos capazes de fazer o pior que pode ser feito, porque temos uma natureza capaz disso. E nós, corrompidos como estamos pelo pecado, que é isso que as pessoas não percebem, não podemos fazer nada. Nada que resolva o nosso problema. Estamos absolutamente dependentes da ação divina e da misericórdia divina. E basta lembrar que logo no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Adão pecou, houve várias consequências. Só vou falar de uma. Uma das consequências foi ele ver que ficou nu. E quando Adão ficou nu, e se viu nu, procurou ele próprio tapar a sua nudez, cobrir a sua nudez. Em vão. Logo de início se vê a impossibilidade do homem fazer o que quer que seja para resolver o seu problema. Ele cobriu-se, como vocês sabem, com folhas de figueira. Curiosamente, só para vocês poderem ter uma ideia, curiosamente, a figueira foi a única árvore que Jesus amaldiçoou quando cá estava na terra. Ou seja, ele cobriu-se com maldição. Aquilo que nós produzimos é de tal forma infectado que está sob maldição. Por isso eu até costumo dizer que o melhor que nós podemos fazer, produzido por nós, é pecado. E por isso está sujeito ao juízo. E Adão e Eva cobriram-se com algo que merecia juízo. Deus resolveu-lhes o problema. Como nós sabemos. E sabemos também que as folhas de figueira, mas vocês imaginem cobrir a vossa nudez com folhas de figueira. Daqui a um bocado aquilo estava tudo partido. Estavam-nos outra vez. E a Bíblia mostra que Deus cobriu a nudez de Adão e Eva com peles de animais. O que significa que para a nudez ser coberta, uma vida teve que morrer para a sua nudez ser coberta. Neste caso o animal. Que já em figura, era uma figura do Senhor Jesus Cristo que havia de morrer para cobrir a nossa nudez. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus Cristo foi desnudado na cruz. E a túnica dele de alto valor, porque não tinha costura, não tinha emenda, não tinha remendos, ao contrário dos nossos atos cheios de emendas e de remendos,
A vida de Jesus não tinha emendas. Ele era perfeito. E aquela túnica perfeita dele, de muito valor, é simbólica da perfeição da vida dele. Ele foi desnudado para cobrir a minha nudez. Portanto, desde o princípio que nós vemos este princípio. O homem não pode fazer nada por si. Paulo aqui nesta passagem, e nós já a vimos, Paulo está aqui a falar destes religiosos, desta peçonha que não tem fim, desde os inícios, desde os primórdios. Eles continuam aí, estão por aí por todo lado. Só para vocês terem uma ideia de religiosos, não sei se viram essa notícia, mas é uma notícia recente de há dias, que saiu agora há dias, essa notícia, que há um conhecido grupo religioso, eu até nem vou dizer o nome, mas se calhar até devia dizer, mas não digo. Um conhecido grupo religioso que agora está a vender propriedades no céu. Portanto, as pessoas pagam, claro que têm que pagar-lhes, não é? Pagar-lhes para terem um lugar no céu. Isto é incrível, mas é verdade, e quem quiser que vá à internet ver e lá encontra quem é, e estejam atentos. Mas quem anda a fazer isso está a seguir o que outros já fizeram no passado. Porque as indulgências que eram vendidas no passado eram isso. E é isso e outras coisas semelhantes. E eu até costumo dizer, ainda hoje escrevi em relação a alguém, pus um comentário no Facebook, em relação a alguém que tinha escrito qualquer coisa sobre esta matéria, em que eu escrevi assim, a reforma agora tem que ser feita dentro do chamado protestantismo. Porque ele atingiu os níveis, para não dizer pior, do que o catolicismo atingiu. Eis aqui os religiosos. E Paulo lida com eles. E diz, vocês acham que é pelo mérito que vocês conseguem alguma coisa em relação a Deus? É o que ele diz nestes versículos. E ele então diz, olha, eu com vocês é muito fácil. Aliás, deixai-me dizer uma coisa importante. Eu ainda ontem ou hoje, já não sei se foi ontem ou se foi hoje, escrevi sobre Neemias, a dada altura, que normalmente as pessoas que andam mal, tipo religioso e outros afins, gostam muito de se comparar aos outros. E geralmente comparam-se aos outros a níveis ínfimos, a níveis baixos. Sim, porque normalmente eles dizem assim, fulano também faz, fulano também diz. Já repararam como é que as pessoas procedem? Para se justificarem em relação ao que fazem. E procedem e dizem, fulano, A, B, C, D, também faz, também diz. O verdadeiro crente nunca fala nesses termos. E no caso de Neemias, depois leiam, está lá escrito. O verdadeiro crente nunca se compara com os outros. Tem sempre os olhos focados em Cristo, procurando sempre atingir níveis e patamares o mais elevado possíveis. E, se possível, mais do que os outros. Para a glória de Deus, não para a sua glória. Mas isto é possível e isto acontece. E aconteceu com Paulo. Querem então fazer comparações? Então vamos a isso. Vamos por mérito? Então vamos por mérito. Eu vou-me pôr na corrida também. E Paulo, na corrida que está aqui no capítulo 3, mostra claramente que se alguém está à frente, acima de qualquer um, em mérito, é ele. Por isso, o versículo 4 diz, ainda que também podia confiar na carne, que não confio, mas podia. Já que vocês já não a confiar nisso, eu se fosse confiar nisso, diz ele, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Algum de vocês cuida disso? Eu ainda mais. Algum de vocês pensa que está muito acima? Eu estou mais acima ainda. E Paulo diz, mas eu considero tudo isso. No versículo 8. Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco. Eu considero tudo isso, que vocês procuram e até nem atingem, que eu atinjo mais do que vocês. E aquilo que eu atinjo, que é superior àquilo que vocês têm, não vale nada. Para que eu possa ganhar a Cristo. E aqui, estamos no ponto. O que é que isto quer dizer? É muito simples. Todos nós precisamos de ganhar a Cristo. Quem não ganhar a Cristo perdeu a alma.
Quem não ganhar a Cristo perdeu a vida eterna. Quem não ganhar a Cristo perdeu o céu. Quem não ganhar a Cristo perdeu tudo. E para se ganhar Cristo, tem que se perder tudo. Sabiam? Tem consciência disso? Tanto que Paulo tinha, tanto, do melhor que há, perdeu tudo para ganhar a Cristo. Ouçam bem, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Precisamos desesperadamente de Cristo. E só de Cristo. Sem mais nada. Não apenas podemos abrir mão de tudo, como devemos abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. E porquê ganhar a Cristo? Bem, deixa-me ver se eu consigo. Isto é tão difícil. É difícil, mas é maravilhoso. E eu não sei se consigo explicar, eu vou tentar. O Senhor Jesus Cristo um dia chegou ao pé de uma mulher que tinha um problema grave. Ela tinha uma hemorragia. A Bíblia até fala de uma mulher com um fluxo de sangue. Entenda-se, hemorragia. Ela tinha hemorragias que lhe davam grande desconforto e, para além do desconforto, lhe causavam mal fisicamente ao seu bem-estar. E por isso diz a Bíblia que ela correu aos médicos para ver se resolvia o problema, porque eram hemorragias fora do normal. E sabem de uma coisa? A única pessoa que lhe resolveu o problema foi o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é importante vocês notarem é notarem quando é que ele resolveu o problema. Ele só resolveu o problema, e notem isto que eu estou a dizer, ele só resolveu o problema quando ela disse: gastei tudo, não tenho nada mais. É só quando o pecador diz não tenho nada que Cristo aparece. Ela ganhou Cristo quando gastou tudo. Há um outro caso de um homem que era paralítico. A Bíblia fala acerca dele no Evangelho de João. E pôs-se ao pé de um tanque, que dizia a tradição, que de vez em quando as águas mexiam-se, e vinha um anjo, mexia as águas, e as pessoas que estavam com problemas lançavam-se àquelas águas de um tanque e eram curadas. E como aquele homem era paralítico, naturalmente tinha dificuldades de locomoção, dizia que quando aquilo acontecia e quando ia para... O outro era mais rápido e metia-se lá e ele já não tinha hipótese. Aquele homem esteve ali durante muito tempo assim. Anos. Jesus resolveu o problema dele. E curou da paralisia. Sabem quando? O que é importante é ver quando. Jesus só operou quando ele só ganhou Cristo. Como aquela mulher ganhou Cristo para ter o problema dela resolvido. Como este homem ganhou Cristo para ter o problema resolvido. E como tu terás que ganhar Cristo para teres o teu problema resolvido, se não o ganhares não tens. Só se ganha Cristo quando já não se tem nada. Mas, no caso do homem paralítico, ele só ganhou Cristo quando ele disse: não tenho ninguém que me ponha lá no tanque. É só quando chegas ao extremo de abrir mão de tudo e de todos. É isto que eu vejo aqui. O que é que eu disse há pouco? O ser humano, seja ele quem for, está corrompido. Eu direi mais, isto é uma doutrina bíblica, muito bíblica e bem sustentada. O homem, por natureza, todo o homem, está depravado. Corrompido pelo pecado, num estado depravado. Eu acabei de vos dizer que a impotência, cada um de nós pode ser um assassino. Acabei de vos dizer que, não obstante as pessoas dizerem que temos um coração bom, que há pessoas com um coração bom, o coração do homem é enganoso e perverso,
mais do que todas as coisas. E, portanto, o homem, por si mesmo, ao comparecer diante de Deus, é fulminado. Deus é santo e vê pecado em mim. Antes de eu fazer um pecado, eu já sou pecado. O homem tem um problema não só de fazer, mas de ser. E o homem faz porque é. O homem peca porque é pecador. Ele não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. E vê-se isso logo na criança. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E não dá a outra criança. Porque é meu. Egoísta. Quem é? Onde é que aquilo nasceu? Por isso, só temos uma hipótese. Só houve uma pessoa que viveu uma vida perfeita, que nasceu sem pecado, que não era pecador e que não cometeu pecados. Perfeito. Justo. Absolutamente justo. O Senhor Jesus Cristo. Se eu ganhar... Sabem como é que vocês ganham Cristo? Vocês vão perceber como é que ganham Cristo se perceberem como é que Ele nos ganhou a nós. Sabem como é que Ele nos ganhou a nós? Foi na cruz. E não foi coisa boa que Ele ganhou. Sabem como é que Ele nos ganhou a nós? Quando Ele foi à cruz? Deus viu-nos nele. Os homens viram-nos nele. Tu és isto, tu és aquilo, tanta acusação, tanta coisa, tudo mentira. Mas as acusações estavam lá todas. Foi tratado como se fosse o pior. Sendo ele o melhor, foi tratado como se fosse o pior. E o próprio Deus, quando olhou do céu, porque Ele nos substituiu, Ele identificou-se connosco logo ao tomar a forma humana. Ele vinha para esta missão. Deus olhou para ele e viu-me a mim. Deus, quando olhou para ele, não viu a sua santidade, nem a sua perfeição, não viu nada disso. Quando Deus olhou para ele, viu os meus pecados, viu as minhas misérias, e a ira de Deus foi implacável sobre ele, como se fosse sobre mim. Ele ganhou-me a mim lá na cruz. E ao ganhar-me a mim, ganhou o castigo de Deus. E agora? A Bíblia diz que eu preciso de compreender o que Ele fez por mim. E eu preciso de crer nele. E se eu crer nele, como aquele que foi à cruz por mim, Ele torna-se no meu Salvador. E eu ganho a Ele. E quando, por causa disso, por eu crer nele, quando eu chegar à presença de Deus um dia, Deus vai olhar para mim e não me vê a mim nas minhas misérias e nas minhas injustiças e imperfeições e pecados. Vai vê-lo a Ele. Da mesma forma que Deus olhou para Ele e viu-me a mim, porque eu creio nele, Deus um dia vai olhar para mim e vai vê-lo a Ele. Isto significa eu ganhar Cristo. Não queres ganhar Cristo? Tu precisas de ganhar Cristo. Mas só ganhas Cristo quando abris mão de tudo. Daquilo que pensas que és boa pessoa, que és não sei o quê, que fazes isto, que fazes aquilo. Não vale nada. Tudo o que és, tudo o que fazes, não vale nada. Abre mão disso. É lixo. Diz Paulo. E eu percebendo isso, ouviram os religiosos, diz ele, percebendo isso, abri mão disso. Foi perda para mim, para ganhar a Cristo. E agora vocês percebem o resto. Querem ver agora como percebem tudo? Olha como está aqui tudo direitinho aqui na passagem. Para que possa ganhar a Cristo, versículo 8, parte final, e seja achado nele. Tu tens que ser achado em Cristo. Quando um dia Deus te achar, vai te achar em Cristo. Estás em Cristo. Estás em Cristo, entras no céu. Quero ganhar a Cristo para quê? Para eu ser achado nele, não ser achado em mim mesmo. Não ser achado nas minhas misérias e nos meus pecados. Ser achado nele, na sua justiça, na sua perfeição. Seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, isto é, não tendo a justiça que advém de mérito, porque eu cumpri, porque eu obedeci, porque eu fiz o que quer que seja,
mas a que vem pela fé em Cristo. É aquilo que eu disse que a gente precisa fazer para o ganhar, crer nele. A saber, a justiça de Deus, que não é alcançada pelo meu esforço, a justiça de Deus que não é alcançada por o que eu faço, nem pelo que eu sou, mas a justiça de Deus que vem, está ali escrito, pela fé. Tu tens que ter a noção de que quando creres em Cristo, tu ganhas Cristo. Ganhas a justiça que precisas de ter para apareceres diante de Deus justo e não seres condenado. E isto alcança-se pela fé em Cristo. Eu não digo mais. Passa a palavra ao Nante. Que Deus nos ajude. Não? Só falo o seu. Desculpa lá, é pouco tempo, mas... Eu acho que eu não deveria continuar, porque esta linha de pensamento é muito boa e é uma bênção para nós. Eu só queria acrescentar não tenho nada a acrescentar àquilo que o Carlos disse, porque acho que é uma bênção de facto nós vermos o amor do Senhor com cada um de nós. Queria só apenas no versículo 8 comentar e transmitir-vos um pequeno pensamento. Não vou acabar hoje, depois para a semana a gente depois continua. Para a semana começas logo no estudo bíblico. Não. Ainda Deus espera. Não. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Nós vemos neste versículo aqui que o apóstolo Paulo diz que sofreu a perda dessas coisas. Mas porquê? Porque de facto ele viu algo muito mais importante na excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, e ele considerou-as como esterco. Esta palavra de esterco é muito forte, mas acho que todos nós devíamos ter em mente que tudo aquilo que nós de facto valorizamos quando somos descrentes, a partir do momento que somos uma nova criatura, devemos considerar essas coisas esterco. Porquê? Porque nos afastam precisamente do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nos afasta de Deus tem que ser esterco. Não há outra palavra tão bem aplicada como o apóstolo Paulo aplicou aqui. Nós vemos que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, nós não vemos mais nenhum homem na Bíblia dizer que para nós sermos imitadores dele. Ou seja, o apóstolo Paulo diz isso porquê? Porque foi dado ao apóstolo Paulo o ensino para nós hoje. E então ele diz isso. Vocês têm que ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porquê? Porque o apóstolo Paulo viu nitidamente que havia uma necessidade muito grande de quê? De nós todos nós aqui, depois da nossa conversão, antes de continuar, só um pequeno parênteses, lá em Angola, ao sábado, com os meninos, a gente geralmente dava a historinha e depois no fim fazíamos um pequeno trabalho, eu dizia-lhes para fazer o TPC de casa, para a próxima semana trazerem. Eu gostava de desafiar aqui os irmãos para fazerem um TPC, não para trazerem, obviamente, mas para ficar guardado com vocês, cada um fazer uma análise própria e de facto ver na vossa vida, cada um de nós, eu falo para mim próprio, cada um de nós fazermos uma análise e vermos de facto se de facto ainda não damos algum valorzinho, algum esterco que nós trazemos lá do outro lado, antes de sermos crentes. Muitas das vezes nós não conseguimos entender a excelência de Cristo porque nós ainda damos valor ao esterco. Isto é impressionante, irmãos, mas é a realidade do crente hoje, muitas das vezes é essa. E nós perguntamos assim, o que é isso de esterco? Nós vemos aqui o que é que o apóstolo Paulo considerava na vida dele como esterco. E nós vemos que, como vimos ainda agora o irmão Carlos a dizer, o apóstolo Paulo tinha um estatuto e um nível social naquela altura muito elevado. Ou seja, ele tinha provavelmente acesso a muita coisa que outros não tinham. Porquê? Porque ele tinha um estatuto muito elevado. Nós hoje, a nossa sociedade, imprime-nos um ritmo de vida que nos tira tempo para o Senhor. Quais são as prioridades que nós estamos a dar?
Se há coisas que nos tiram tempo para o Senhor, essas coisas são esterco. Temos que fazer uma retrospectiva, temos que fazer uma análise da nossa vida, de facto, e quase como fazer um gráfico, 2 gráficos. Um gráfico daquilo que nos tira tempo para o Senhor e daquilo que nos faz chegar ao Senhor. Vir aqui à quarta-feira faz-nos fazer o quê? Afastar ou aproximar do Senhor? É estudar a palavra do Senhor, é louvar, é interceder pelos irmãos. É algo precioso. É algo que não há... É honrar o Senhor. Eu ainda ontem estava a ler um livro e dizia que a palavra honra, nós devemos honrar o Senhor em todas as coisas. E então que os gregos, para eles a palavra honra significa peso, significa ouro. Ou seja, ao estarmos aqui a louvar o Senhor, a interceder pelos irmãos, a honrar o Senhor, isto é ouro. É ouro, irmãos. Desonra, para os gregos, significava vapor. O que é o vapor? É uma coisa que rapidamente desaparece, não tem valor nenhum. Absolutamente uma coisa leve, sem expressão. E é o que eu digo, irmãos, temos que estar bem atentos na nossa vida, porque o apóstolo Paulo disse, não é fácil. Ele sofreu com a perda dessas coisas. Mas ele rapidamente viu que aquilo era esterco. Não significava nada, absolutamente nada. Porquê? Porque ele teve prioridades na vida dele. Nós vemos muitas vezes os jovens hoje afastarem-se do Senhor porquê? Vão para a universidade, depois entram lá nas tunas académicas e outras coisas mais e se afastam-os do Senhor, porque aquele mundo não é compatível com as coisas do Senhor. Vêm cá para fora, provavelmente é-lhes incutido outras coisas e deixam-se levar, afastam-se dos caminhos do Senhor com um potencial enorme. Vemos que muitas das vezes nós próprios deixamos-nos levar, porquê? Pelo consumismo, porque vivemos escravos de temos que pagar a televisão, temos que pagar o sofá, temos que pagar dinheiro que pedimos emprestado para ir de férias, temos que pagar isto, temos que pagar aquilo e temos que trabalhar para poder dar a responsabilidade aos compromissos que nós temos. Isso é esterco, irmãos. Esse consumismo é esterco. Se nós estamos a tirar do nosso tempo para nos dedicarmos totalmente à televisão, é esterco, a televisão é esterco. Se nós não oramos porque está a dar um bom programa de televisão, são essas pequeninas coisas que temos de ter cuidado, porque vão minando cada crente. O objetivo de Satanás, ele não tem hipótese nenhuma de nos tirar a salvação. E como nós vimos agora, a salvação é adquirida através do Senhor Jesus Cristo, pelo amor ao Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por cada um de nós. E a partir desse momento ficamos selados. E Satanás não tem esse poder. Mas ele vai nos distraindo. Para quê? Para nós não sermos uma bênção uns para os outros. Quantas das vezes nós vivemos agarrados a pecados que nós trazemos de lá de trás? E pensamos que temos que lutar com as nossas próprias forças para podermos nos livrar deles. Claro que nós temos que querer, mas temos que querer e pensar que o Senhor tem a capacidade de nos ajudar. E muito mais do que isso. Nós na palavra, o apóstolo Paulo várias vezes, ele diz-nos para nós combatermos o bom combate, para nós seguirmos para o alvo, é o que ele diz. Se ele diz para nós sermos imitadores dele, e ele fez todas estas coisas, e nós vemos mais atrás que ele diz que se houve gente que sofreu por amor ao Senhor, foi ele, mas com gozo. Nós vimos no último cântico que o irmão Carlos Alves escolheu, quando diz que o mundo não sabe o que é paz, nem o mundo sabe o que é amor. E eu assino em baixo, perfeitamente, o mundo não sabe o que é isso. Paz, a única paz que nós podemos alcançar é a paz no Senhor. Se nós alcançarmos a paz no Senhor, a nossa vida vai-nos bem. Se nós verdadeiramente vermos que o amor que o Senhor Jesus Cristo tem por cada um de nós, e Ele quer que nós possamos transmitir isso uns aos outros, esse é o amor perfeito, onde não há egoísmo. Nós vemos que hoje geralmente é o eu posso todas as coisas, eu tenho capacidade para ultrapassar isto, eu faço isto, eu faço aquilo. O crente, nós não devemos ter essa ideologia de vida, eu posso todas as coisas. Não é isso.
Eu posso todas as coisas sim, naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse sim. Agora, o nosso objetivo tem que ser esse. E temos cada um de nós que analise a nossa vida e que possamos ver se de facto não damos algum valor, algum esterco que ainda vivemos agarrados a ele. Não façamos isso, irmãos, porque não vai haver crescimento. Há salvação, sim senhor, mas não há crescimento. Temos que ter esse cuidado. Se tivermos esse cuidado de pensarmos assim, não, isto é esterco, é para ir para o lixo, acabou. Não tenho forças, vou orar e o Senhor vai me ajudar. E o Senhor ajuda, o Senhor cuida. Eu falo por mim próprio. Agora, tenhamos atenção, o apóstolo Paulo disse, eu sofri com isso, mas considerei esterco. Para quê? Para alcançar o quê? Ele diz aqui no versículo 8, na última parte, para que possa alcançar a Cristo. E lá está, e ser achado nele, como vimos ainda há bocadinho. Que cada um de nós, irmãos, de facto, possamos ter, estejamos bem focados nisso e tirar estas lições para a nossa vida, porque isso foi-nos dado a nós. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, então nós devemos ver no apóstolo Paulo alguém que o Senhor nos está a alertar e a dizer, se ele foi capaz, tu também és. Na Bíblia, a palavra do Senhor não nos diz nada, nem nos manda fazer nada daquilo que nós não possamos fazer, nem que sejamos incapazes de fazer. Se a Bíblia diz que somos capazes, se o apóstolo Paulo diz para sermos imitadores, então vamos ser. Porque ele foi de Cristo. Que cada um de nós possa ter isso em mente, irmãos. Depois tinha aqui mais algumas coisinhas, mas isso depois para a semana. Era só. Tiago. Sim. Eu pedi ao Tiago para ele tocar outra vez um pouco, enquanto nós vamos ficar a meditar esta música que também foi tocada há bocado, antes de começar o estudo, e que eu quero que termine com ela para meditarmos no amor de Deus. A dada altura nesta série, logo no primeiro episódio, aquele homem que era crente ia para aquela espécie de montanha ou pequeno monte nos arredores da propriedade dele e tinha lá um banco e sentava-se no banco com a sua Bíblia e enquanto esta música tocava ele estava ali a ler a Bíblia e a meditar. Temos tanto para meditar no amor de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos ficar uns momentos. Peço ao irmão José Balroado para vir aqui à frente orar, se faz favor, enquanto o Tiago continua a tocar. Nosso Deus e Pai, Senhor, damos graças de facto por todas as coisas, Senhor, mas de facto por esse presente e merecido, Senhor, que é a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por essa salvação, Senhor, porque só Tu e só mesmo Tu, Senhor, podias resolver o nosso problema. Um problema insolúvel ao homem, que é o problema do pecado. O pecado tão de perto nos rodeia, Senhor, mas acima de tudo porque nós, na nossa natureza, somos pecadores, Senhor. E Tu vieste à cruz e morreste por nós, Senhor. Levaste sobre Ti o nosso pecado, Senhor, para agora nos dares, Senhor, a vida eterna. Desde o dia em que Tu, de facto, nos ganhaste para Ti, Senhor, Tu nos fizeste nascer de novo, Senhor.
colocaste em nós, Senhor, o Teu Divino Espírito Santo. E com Ele estamos selados até ao dia da redenção, Senhor. Louvado sejas. E ajuda-nos depois a caminhar, Senhor, neste mundo, Senhor, a crescer na fé, no conhecimento e da graça do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para cada vez mais Tu cresças em nós, Senhor, e nós diminuamos, Senhor. Nós possamos libertar-nos, Senhor, e largar, de facto, os grilhões que Tu, de facto, rebentaste nas nossas vidas, quando nos ganhaste para Ti, Senhor, mas que ainda, como há pouco ouvimos aqui, Senhor, pelo Teu servo, ainda muitas vezes permanecem nas nossas vidas. Tu nos ajudes depois a caminhar e a crescer em Ti, Senhor, e a libertar-nos, Senhor, de facto, destes grilhões, Senhor. Porque é andando, Senhor, em Ti, Senhor, mesmo sem nós entendermos, sem nós compreendermos, que o Teu Divino Espírito Santo vai fazendo a Tua obra, Senhor. Nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor, até ao dia em que Tu nos receberás na glória, Senhor. Toma-nos depois nos Teus mãos, Senhor. Ajuda aqui o Teu povo, Senhor, as Tuas ovelhas, Senhor. Amém. Despede-nos agora em bem, Senhor, e graças te damos que, de facto, a Tua palavra aqui, Senhor, conduziu-nos a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e foi, de facto, um refrigério para a nossa alma, Senhor. Toma conta, pois, das Tuas ovelhas, Senhor, até ao fim dos nossos dias enquanto peregrinos nesta Amém. terra, Senhor. No nome e para a glória do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oportunamente, se Deus quiser, eu penso, não estar errado, tens a letra disto, não tens? Oportunamente vamos cantar esta música. Não agora, porque a hora já está um pouco avançada, mas vamos cantá-la em português, porque isto está tudo preparado. Estávamos a ouvir ouvimos o Carlos e depois ouvimos o Daniel e de facto é maravilhoso a gente poder ouvir, porque de facto a gente já provou do mesmo sumo e conseguimos saborear cada palavra, mas é complicado nós tentarmos explicar de facto qual é o sabor desse sumo. E hoje a gente foi à praça, e a banda fomos à Praça da Cruz de Pau, e então andávamos lá a comprar, fomos lá comprar morangos e eu andava à procura de tangerinas, porque eu já não como tangerinas há uma data de tempo. E então, que as tangerinas em Angola são assim, e aquilo parece limões. E então andava à procura de tangerinas e estava lá um indivíduo a vender clementinas. Mas a minha ideia era as tangerinas, não era as clementinas, obviamente. Só que, da maneira como ele falou do sumo das clementinas, e a banda disse, as clementinas é que são boas. E eu, de facto, comprei 1 quilo de clementinas e provei. E, de facto, só aí é que eu dei valor, de facto, àquele fruto, que são as clementinas. E, prontos, comi uma data delas, né? Isso para quê? Só para vos dizer, não esquecem, jamais alguém aqui poderá provar a palavra de Deus, ou jamais alguém poderá querer saborear aquilo que é dito aqui, se de facto não pegar na palavra do Senhor e tentar descobrir. E ao descobrir, vai conseguir tirar esse sumo e provar. A decisão é de cada um. Não é pelo irmão Daniel, não é pelo irmão Carlos, mas é sim através da palavra. Se nós descobrirmos e bebermos deste sumo, aí vamos conseguir saborear verdadeiramente o que é aquilo que se foi dito aqui. Porque se nós só ouvirmos, se não tomarmos a decisão pessoal, jamais vamos conseguir saborear esse sumo. Assim como aquele indivíduo disse que as clementinas eram boas e eu tive que provar, provei e de facto vi o sabor que aquilo é, assim cada um de nós aqui, se não provarmos e se não bebermos, jamais vamos conseguir saborear esse sumo que é a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Era só isso, cara. Graças a Deus. José Balroado, vais orar, se faz favor. Veja aqui à frente para orar, se faz favor. Anda cá. E terminamos assim o culto. Eu convido-os a ficar de pé, por favor. Força. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, de facto, damos-te graças porque Tu és enorme, Senhor. És Deus eterno, és Deus de paz, Senhor. Tu não cabes na nossa cabeça, Senhor. E Tu nos ajudas a cada um de nós, a cada um do Teu povo em todo o mundo, Senhor, de facto, a estabelecer contigo uma relação pessoal, Senhor, e unívoca, Senhor. A ser tanto no seu coração e desenvolvendo ao longo da nossa vida, Senhor, uma relação contigo. Pois Tu queres caminhar connosco, Senhor, e que Tu nos ajudes, Senhor, de facto, a caminhar contigo, Senhor, e a santificar as nossas vidas, Senhor. Segundo a Tua palavra, Senhor. Porque Tu te revelas na Tua palavra, Senhor. Tu és o Verbo vivo, Senhor, que se fez carne e habitou entre nós. E, de facto, hoje em dia já não estás aqui no meio da humanidade, Senhor. Estás exaltado na glória, Senhor.
e depois nos ajudes, Senhor, pelos olhos da fé, Senhor, a caminhar contigo, Senhor. A não olhar para as coisas deste mundo, Senhor, para as coisas que somente os nossos olhos, de facto, da carne alcançam, mas com os olhos da fé, Senhor, os olhos do Teu Divino Espírito Santo. Ajuda-nos depois no resto desta noite, Senhor, ser com o Teu povo, Senhor, no nome e para a glória do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Amém.